Salve, salve, bem-vindo ao Código Fluente, a mais uma aula do tutorial de Golang. Nessa aula a gente vai ver mutexes. Eu estou seguindo esse site aqui, Go by Example, como um guia, como uma ementa. E a gente já viu até aqui, que foi na aula passada, Atomic Counters, e agora a gente vai ver mutexes. Na aula anterior vimos como gerenciar o estado de um contador simples usando operações atômicas. Para estados mais complexos, podemos usar um mutex para acessar dados de forma segura entre várias coroutines. O primeiro exemplo é esse aqui, sincronização de contadores com mutex em Go. Os contadores podem ser úteis para contar requisições, contar eventos, gerenciar recursos, para limitar acesso ou cotas. Então tem várias finalidades. O container, esse container aqui, que é uma struct, contém um mapa de contadores, onde a chave é uma string e o valor é um número inteiro. Como queremos atualizá-lo concorrentemente a partir de múltiplas coroutines, adicionamos um mutex para sincronizar o acesso. O mutex a gente chamou de MU. Isso aqui é a primeira parte do código que está aqui completo aqui embaixo, que é o primeiro exemplo. Depois a gente vai rodar ele. Então beleza. Os mutex não devem ser copiados, porque é uma struct. Então não é um dado simples, como um número inteiro, ele é composto, é um dado complexo. Ele é composto aqui desse mutex, que também não é um dado simples, não é um tipo simples. Os tipos simples são aqueles, o float, o int, o char. Então tudo que não seja dados simples, a gente não faz cópia para passar para a função, a gente passa por ponteiro. Quem quiser dar uma estudada em ponteiros, aqui no Código Fluente, aqui em programação, a programação C tem umas aulas, e aqui também no tutorial de Go também eu acho que eu já falei de ponteiros, Mas ponteiro você passa o endereço de memória onde aquele objeto começa. Ao invés de fazer uma cópia do objeto inteiro ou da struct inteira, você passa só uma referência. É por isso que está sendo dito que eles não devem ser copiados, devem ser passados. Se a struct for passada adiante, deve ser feito por ponteiro, ou seja, isso vai dizer, você vai passar o endereço de memória onde começa aquela struct ou aquele objeto. Depois a gente tem aqui a função inc, que ela bloqueia o mutex antes de acessar os contadores, aqui com esse lock, e desbloqueia no final da função usando uma instrução defer. Aqui com esse unlock. Aqui a função main, e é aqui que a gente está definindo o container C, com esse map aqui, counters. O map é uma string e o valor é um inteiro, string inteiro. Olha lá, string int. Aqui a gente tem a declaração desse wait group que a gente chamou de WG. A função incrementa um contador chamado no loop. Então aqui a gente tem uma função anônima, e a gente chama a função inc do count passando o name. Note que todas elas acessam o mesmo container, porque a gente só tem um container, esse container C aqui, E duas delas acessam o mesmo contador, que é o contador A. Aqui aguardo o término das coroutines com esse waitGroup.wait. Aqui a gente instanciou aqui WG. Aí a gente chamou o método dele wait para esperar e no final imprimir aqui com esse println os counters. E aqui está o código completo. Se rodar, a saída vai ser essa daqui.
Vou copiar e rodá-la. Então aqui eu já criei mutex.go na pasta 40 mutex aqui. Vou colar aqui o código. Deixa eu puxar aqui para baixo. Então, ó, aqui tem struct container com map de string para inteiro e o mutex dentro dele. Aqui a função que incrementa. Aqui tem o bloqueio antes de acessar o counters. E depois ele desbloqueia aqui com defer, que é a main, que a gente está criando o container. Com esse map aqui, que tem a chave A e a chave B, são dois contadores. Aqui o wait group, para esperar tudo acabar. Aqui a gente está adicionando ao wait group essas chamadas aqui, ó, com do increment, esse cara daqui, que está ligado a essa função anônima. E aí a gente passa A e o número inteiro 10.000. Aqui é a mesma coisa para a segunda chamada, e na terceira B, passando 10.000 também. Aqui ele fica esperando o final, né, o término das gorrotines, e depois imprime aqui os contadores. Olha lá a saída. Vou comentar aqui a separação aqui para a gente botar o outro código aqui. Agora o exemplo 2, registro de logs concorrentes. Em aplicações de múltiplas gorrotines, é comum que várias partes da aplicação precisem registrar logs simultaneamente. Sem sincronização adequada, as mensagens de log podem se sobrepor ou corromper, dificultando a leitura e análise dos logs. Então, aqui está o código completo. A gente tem a struct logger, que só tem esse mutex aqui dentro. É o nome da estrutura que você definiu em Go, né, logger. Estruturas em Go são coleções de campos que você pode usar para agrupar dados juntos, né? Como a gente fez na anterior, aqui a gente colocou o mutex, mu, e o map de string para int, né, um dicionário. Aqui não, aqui a gente está colocando só um campo, que é o mu, que é o mutex, nesse logger. Então, ó, serve para agrupar dados juntos. A gente viu que no outro tinha o mutex mais o dicionário, né, mais o map. Então, nesse caso, a estrutura logger é definida para ser usada como um logger. O mu sync mutex dentro da estrutura logger há um único campo chamado mu, que é do tipo sync mutex. Sync mutex. Mutex é uma abreviação para mutual exclusion, exclusão mútua. O sync mutex é uma estrutura fornecida pelo pacote sync do Go, que oferece uma maneira simples de sincronizar o acesso a recursos compartilhados entre múltiplas gorrotines. Ao bloquear o mutex antes de acessar um recurso compartilhado e desbloqueá-lo após o acesso, você garante que apenas uma gorrotine possa acessar o recurso por vez, evitando condições de corrida. Uso do mutex no logger. No contexto do logger, o mutex mu é utilizado para sincronizar o acesso à saída padrão. Isso é importante porque em um ambiente concorrente, múltiplas gorrotines podem tentar escrever para a saída padrão ao mesmo tempo, o que pode resultar em saídas entrelaçadas ou corrompidas. Ao usar o mutex mu para garantir que apenas uma gorrotine possa executar o método log de uma vez, a integridade da saída logada é preservada. Aqui está a assinatura da função log, o L asterisco logger. O asterisco logger é um ponteiro para a estrutura logger. Este é o receptor do método. Ele indica que log é um método associado à estrutura logger. O receptor nomeado L é um ponteiro para uma instância de logger.
permitindo que o método modifique o estado do objeto logger. Então L, na verdade, ele não recebeu uma cópia desse logger, dessa estrutura. Ele recebeu só o endereço de memória de onde está esse cara. A utilização de um ponteiro, esse asterisco logger, em vez de valor, sem o asterisco, só o logger, é crucial para métodos que precisam modificar o estado do receptor ou para evitar a cópia do objeto quando o método é chamado. Agora essa parte aqui, log e a mensagem. Log é o nome do método e MSG string é o parâmetro que o método aceita. A MSG de mensagem é um string que contém a mensagem a ser logada. Quando você chama esse método, você passa a mensagem que deseja logar como argumento. Aqui é o corpo da função. Deixa eu ver aqui a função... que eu inverti, né? Eu deixei o método completo aqui em cima. A função log está recebendo essa mensagem para ser impressa aqui, ó. Então, quando você chama o método log, você passa a mensagem, que é essa string, que você deseja logar como argumento. Aqui é o corpo da função log. Aqui LMU lock, o método tenta adquirir um bloqueio no mutex mu, que é parte da estrutura logger. Isso é feito para garantir que, quando múltiplas coroutines tentam logar mensagens ao mesmo tempo, apenas uma por vez possa executar a seção de código que segue, preservando a ordem das mensagens logadas e evitando condições de corrida. O defer LMU unlock, essa linha desbloqueia o mutex mu assim que a função completa sua execução. O defer garante que o unlock seja chamado automaticamente ao final da execução da função log, mesmo se a função sair prematuramente devido a um return ou um panic. Isso é importante para prevenir deadlocks por esquecer de desbloquear o mutex. Depois a gente tem aqui o print, né? Finalmente a função loga a mensagem. Ela utiliza o fmt.println para imprimir a mensagem passada ao método, prefixada com um timestamp formatado. Aqui, ó, timestamp formatado. Obtém a hora atual e a formata em horas, minutos e segundos, seguido pela mensagem que se deseja logar. E é isso. Vamos copiar e rodar. Colei aqui, embaixo do código anterior que está comentado. Aqui é a saída. E vamos para o terceiro exemplo, que é um sistema de reserva de assentos com mutex. Imagine um cenário onde um teatro disponibiliza online os ingressos para uma nova peça. Para evitar que dois ou mais usuários reservem o mesmo assento simultaneamente, usaremos o mutex para sincronizar o acesso à estrutura de dados que representa os assentos disponíveis. Eu vou copiar logo aqui o código e colar no VS Code e explicar por lá. Se vocês quiserem uma explicação aqui textual, tem aqui, ó. Coloquei aqui, é só acompanhar. Já colei aqui o código, ó. Comentei o anterior, né, os anteriores. E vamos lá então. Então aqui a gente tem essa struct que representa um teatro, né, um theater. A gente tem esse mutex aqui para sincronizar as transações de reserva. E aqui a gente tem um mapa de assentos do teatro. E ele mapeia um inteiro para um booleano, um valor booleano. Então o inteiro representa o número do assento e o booleano diz se ele está já reservado, se ele tiver como true, ou se estiver disponível ele vai estar como false. Essa função aqui, new theater, ela recebe um n, que é um inteiro, representando a capacidade do teatro, o número de assentos, né? E ela vai retornar aqui um teatro, né? Um objeto com essa estrutura aqui, que tem um mutex e tem esse mapa seats.
com todos os sits dele setados como false, né? Isso é feito nesse loop aqui. Ele percorre o loop de 1 até n, que é o número de assentos, inclusive o n, né? Por isso que é menor ou igual, setando todo mundo como false, né? E retorna esse new theater, né? Um ponteiro, e aqui a gente está retornando, né, o endereço de memória desse objeto que a gente acabou de setar aqui como false, né, todos os sits dele. Então a gente está retornando esse theater que está com todos os sits como false, né? A gente está retornando o endereço de memória dele, né? A gente está alterando ele, então por isso que a gente tem que passar como ponteiro, né? A gente tem que devolver ele por ponteiro. Aqui a gente tem a função reserve. Esse reserve ele recebe aqui um objeto com essa estrutura, né, do teatro. Ele recebe um theater, né, um ponteiro para um theater, que vai ficar aqui nessa variável t, e recebe o número do assento para ser reservado, para ser comprado, né? E no final ele vai retornar. Se por acaso, né, ele se deparar com um assento que já foi reservado e o assento vai estar como true, significa que essa condição aqui vai ser verdadeira, porque se o sit aqui no sit number, que é o assento que ele está querendo reservar, já tiver como true, essa condição aqui vai ser verdadeira. Ele vai entrar aqui e vai retornar false. O assento já está reservado, já foi reservado. Se não, ele vai pegar no mapa lá de sits, ele vai pegar o sit com esse number que foi passado aqui e vai setar ele como true e vai retornar true para representar que a reserva foi feita com sucesso, né? Aqui ele retorna false porque ele se deparou com um assento que já estava reservado, né? Já estava como true. E aí ele retorna false porque ele não conseguiu fazer a reserva, já que o assento já estava comprado, já estava reservado. E antes de fazer essa operação, e aí que entra o mutex na jogada, ele dá uma travada nele, né? Ele dá um lock nesse theater para que dois clientes não comprem o mesmo assento ao mesmo tempo. Então, para que isso não aconteça, ele dá uma travada aqui, termina de fazer o que tem que fazer, depois com esse defer ele destrava e aí segue, né? Aqui é a função main, aqui ele está passando aqui para a função new theater, que vai devolver um ponteiro para um theater, né? Como a gente viu aqui, com todos os assentos como false, porque vão estar disponíveis no primeiro momento, né? Então ele está criando aqui, e aí vai ficar aqui nessa variável theater. Aqui ele cria esse wait group para poder sincronizar as coroutines. E nesse loop aqui está simulando várias pessoas tentando reservar o mesmo assento ao mesmo tempo. Aqui, ó, o assento 5. Aqui a gente vai adicionando cada coroutine ao wait group e ele fica esperando todos eles acabarem para finalizar, né? Então aqui dentro é que a gente tenta fazer a reserva, ó. A gente vai pegar esse theater que a gente recebeu da new theater, capacidade de 10 assentos, e a gente vai passar o assento 5 para ele, para tentar fazer essa reserva. Só que a gente vai fazer isso em todas as coroutines, sempre passando o mesmo assento. E a gente está passando esse 5 aqui para o sit number, porque isso aqui é uma função anônima, então a gente está passando o 5 aqui para esse sit number da função anônima, aqui, ó, com esses parênteses aqui. E o ID é o i. Então o ID que a função anônima vai receber é o i, ou seja, de 0 a 4. E o sit number, que é o inteiro, vai ser esse 5 aqui, ó. Por isso que essa simulação aqui
é a tentativa de reservar o assento 5, simulando vários usuários tentando reservar o mesmo assento naquele mesmo momento, né? E vamos rodar ele aqui só para ver a saída. Estou na pasta errada, né? Tem que entrar na pasta aqui. Vamos lá. Cliente 1 falhou ao tentar reservar o assento 5 já reservado. O cliente que entrou primeiro conseguiu reservar. Cliente 0. O resto, ó, tudo reservado. Eu fico por aqui. A gente se vê na próxima. Se tiverem curtido ou curtirem no geral os conteúdos aqui, ó, divulguem o Código Fluente nas redes sociais de vocês, com os amigos, compartilhem aqui os conteúdos, as aulas, indiquem aos amigos, sigam o Código Fluente aqui nas redes sociais, façam doações, ó, QR Code aqui para doações, aqui embaixo também tem esse link. É isso, valeu, obrigado e até a próxima.